O PT deve formalizar até maio a chapa entre Lula e Geraldo Alckmin para a disputa ao Palácio do Planalto. Ontem, o ex-governador de São Paulo se filiou ao PSB e abriu, portanto, caminho para ser vice do petista na eleição deste ano. Em discurso, Geraldo Alckmin afirmou que, neste momento, Lula reflete a esperança. Ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Ao citar a eleição de 2006, Alckmin afirmou que naquela época o debate era de outro nível. Eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006, fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. Nunca. O debate era de outro nível. Nunca se questionou a democracia. Democracia é um valor, é um princípio, é respeito às pessoas. E a primeira tarefa nossa é combater a mentira, porque a mentira é o que há de pior para o regime democrático. Nesse ponto, o Alckmin tem razão. Os embates entre Lula e Alckmin, eles foram adversários em 2006. E se vocês se lembrarem, Sheila, a gente estava nessa cobertura, o primeiro debate do segundo turno foi aqui na Band, e foi quando o Alckmin, instado aos seus colegas de partido a ser mais agressivo nos ataques contra Lula, adotou um estilo ali que soou extremamente artificial, você deve se lembrar disso, que era um Alckmin incisivo, sim, duro, atacando, agressivo, partindo para cima, o que não combina com a persona dele, né? Com a persona pública do ex-governador de São Paulo. Lula venceu aquela eleição. Enfim, alinharem os discursos é do jogo, por mais que tenham se atacado, né, anteriormente, afinal de contas eram adversários, é isso que você espera de adversários. Então alinhar os discursos é algo relativamente fácil. Alinhar as ideias nem tanto. O PT é um partido francamente à esquerda e o Alckmin é um político que estava mais à direita do PSDB. O PSDB que foi um braço do PMDB, formado ali na redemocratização, que buscava uma social-democracia com políticos bem voltados à esquerda, como Serra, Fernando Henrique Cardoso, e só depois foram surgindo políticos jovens com um ideário mais à direita, conservador nos costumes, católico, bem liberal na economia, e o Alckmin representava essa ala. Então, as ideias aí vão ter que ser alinhadas para que a coisa não dê ruim no caso de uma eleição. Para o âncora do Band News no meio do dia e do Jornal da Band, Eduardo Oineg, Alckmin traz consigo um passado de ataques a Lula que podem ser usados na campanha. Olha, as pesquisas mostram que o eleitor, ele não deixa de votar num candidato a presidente por causa do vice que ele escolheu. O vice acaba funcionando mais como um agente de pacificação do meio político do que como um chamariz de voto. E o Geraldo Alckmin tem esse perfil de algodão entre os cristais, que é ótimo para a chapa, mas ele traz junto um histórico de ataques pesados ao Lula. Os adversários já estão usando e vão usar ainda mais declarações bem pesadas do ex-tucano, como as do tempo da Lava Jato. Na avaliação do âncora do É da Coisa, Reinaldo Azevedo, Geraldo Alckmin pode não trazer votos a Lula, mas terá um papel importante no caso de vitória na eleição. Já andei dizendo por aí, eu insisto agora que há a filiação do Alckmin, mas quantos votos o ex-governador carreia para Lula? Talvez nenhum, não sei. Não é esse o ponto. O Alckmin é muito importante e será muito importante em caso de vitória, porque ajuda a criar o arco da governabilidade. Em visita ao Ceará, Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas indiretamente aos governos do PT. O primeiro, que temos um povo maravilhoso, uma satisfação no coração. São vistas, vamos deixando para trás aquela cor vermelha do comunismo, a cor
do atraso e da corrupção. E quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. 3 anos e 3 meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios. Juiz da Lava Jato, na época do caso do PowerPoint, Sérgio Moro, do Podemos, atacou Lula e defendeu o ex-procurador Deltan Dallagnol, condenado a indenizar o petista no caso do PowerPoint. Isso é um absurdo, isso é o país virado do avesso, isso é querer transformar o certo em errado e o errado em certo. Nós não vamos deixar o Brasil virar uma terra sem lei e um país de bandido. Em reta final de mandato, o governador de São Paulo, João Dória, já prepara a campanha eleitoral a partir de abril. Pré-candidato do PSDB articula uma candidatura única da chamada Terceira Via com MDB e União Brasil. Segundo João Dória, um convite de Sérgio Moro um convite a Sérgio Moro, não estaria descartado. O Podemos, o partido do ex-ministro Sérgio Moro, ainda não integra essas negociações, mas eu quero dizer que não há razão para excluir Sérgio Moro destes entendimentos. Ciro Gomes, do PDT, visitou a sede do governo federal, aliás, do Conselho Federal de Enfermagem, e destacou o papel da categoria no combate à Covid-19.